Primeira Santa Ceia do ano de 2026. Tem alguém que está feliz aqui, amém? Lucas capítulo 22, versículo 36 diz: Então ele disse: agora, porém, peguem o quê? Me ajuda aqui, ó. Peguem e uma bolsa de viagem. E se não tiver uma espada, vendam a sua capa e comprem uma. Amém? Nós vamos ministrar agora e eu quero convidar você a estar comigo. Glória a Deus. No capítulo 22 de Lucas, tiveram alguns acontecimentos que nos ensinaram e nos ensinam até hoje muitos pontos importantes para tudo que nós viveremos em 2026. Tudo que o Senhor fez nas nossas vidas até hoje foi muito especial, né? Quantos milagres nós vivemos na Aldres Novos Church aqui. Quem viveu milagres neste lugar aqui? Sabe, pastor, mas as pessoas reclamam, murmuram, são ingratas, mas Deus não faz nada por conta das pessoas, Deus faz pela glória dele. Nós conseguimos ver e entender aquilo que Deus queria fazer, mas muitas vezes nós chegamos à nossa casa e nós não sabíamos explicar o que Deus tinha feito. Embora nós acreditamos que somos tão bacaninhas, né? Minha pastora falava: esse se acha um bacaninha, tão bom, se acha tão perfeito. Mas, querido, a verdade está lá em Lamentações de Jeremias, que a causa de não sermos consumidos é que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Hoje o Senhor está falando para mim e para você, e eu te pergunto: até quando nós viveremos pela misericórdia do Senhor apenas, sem termos um preparo, sem alcançarmos e vivermos os propósitos que Deus tem para a nossa vida? 2026 é um ano que nós precisaremos parar de dar desculpas, ficar reclamando das mesmas coisas, vivendo do mesmo jeito, olhando para as mesmas pessoas. O Senhor está falando: olha, vocês precisarão entender que não estamos mais falando para as pessoas da nossa igreja hoje sobre Mateus capítulo 10. Pastor, o que fala em Mateus capítulo 10? Mateus capítulo 10, Jesus envia pela primeira vez os seus 12 discípulos para executarem seu chamado. Aí você me pergunta: mas eu estou pela primeira vez? Tem alguém que está pela primeira vez na igreja hoje aqui? Deixa eu ver. Pastor, eu estou pela primeira vez. Querido, você vai entrar no lugar que Deus tem para você. Mas hoje é um dia de Santa Ceia, é um dia de arroz com feijão, farinha, ovo, carne de panela, amém? Você que caminhou comigo desde 2024 aqui nessa cidade, o Senhor está trazendo uma nova instrução para você hoje. Chega de vivermos como Mateus 10, indo de qualquer forma, com a roupa que nós estamos, do jeito que nós estamos, na correria. Eu acabei esquecendo de trazer. Mas eu mostrei semana passada para a Jessie corre, qual o tênis que eu corria. E eu mostrei para ela: eu corro com esse tênis aqui. E ela falou: pastor, mas olha, esse tênis é duro, ele não tem gel, por isso que está machucando o teu pé e tal. E eu falei: meu Deus, mas eu treinava com personal de corrida e ele me indicou esse tênis. Então, mas não é mais, isso era 10 anos atrás. Agora você precisa ter um tênis adequado. E aí, queridos, naquele momento eu falei para ela: olha, mas ele tá sujo, eu nunca lavei esse tênis tal, e tá lá. E aí eu peguei ele, mostrei ele para a Dai lavou ele. Só, querido, quando ela lavou ele continuava com remendo. Ele estava descolado. E ele não tinha o que eu precisava para o novo tempo. E o que o Senhor está falando para mim, para você: olha, tudo bem você ter chegado até aqui da maneira que você veio, do jeito que você estava, mas agora eu tenho algo novo para você. E, queridos, eu saí daquela conversa e eu falei para minha esposa: olha, eu estou correndo todos os dias, então eu preciso me preparar. E eu fui atrás de um tênis de corrida bom, não é o top, é o bom, amém? Tem o bom, o ótimo, né? Eu cheguei na loja, né? A gente vai, né, Fernanda? A gente já quer comprar. Eu falei: amor, eu gostei desse aqui. Daí era muito caro. Daí eu falei: mas eu vou chegar nesse aqui. Daí eu levei um tênis bom de corrida. E, queridos, à medida que eu comecei a correr novamente com aquele tênis, o meu pé não doeu mais, o meu joelho não doeu mais. Por quê? Porque eu estava pronto para executar aquela atividade. Naquele momento, em Mateus 10, a instrução de Jesus era clara: vão e preguem esta mensagem: o reino dos céus está
próximo. Olha, ele falou, mas mestre, como que nós vamos? Olha, não importa, não se preocupa, a missão de vocês é ir do jeito que vocês estão, cura os enfermos, ressuscita os mortos, purifica os leprosos, expulse demônios, vocês vão receber graça, e de graça também vocês vão dar às pessoas. Jesus, ele fala, claro, olha, não leva ouro, não leva prata, não leva cobre, não leva cinto, não leva saco para viagem, não leva túnica extra. Eu fico pensando, misericórdia, imagine o pastor do jeito que soa, não levar uma túnica extra, mas Jesus falou, olha, não leva túnica extra, nem sandálias, nem cajado, tudo que você vai precisar eu vou te entregar durante o percurso. Aleluia. Tem que ter fé, tem ou não tem, gente? E Jesus reforça, o trabalhador ele é digno do seu trabalho, nada vai faltar para vocês. Mas muitas vezes, querido, você viveu 2025 como esses discípulos passaram. Existiam casas que eles entravam e as pessoas não os recebiam. E Jesus falava para eles, sacode a poeira do pé se isso acontecer e bora para frente. 2025, talvez você parou muitas vezes por conta de pessoas que, querido, nem pagam o preço que você está pagando. O Senhor está falando, olha, independente do que aconteceu, eu estou fazendo algo novo na tua vida. Sacode a poeira dos pés e caminha. Atenção, querido, o Senhor ele fala para os discípulos, sejam astutos. Eu estou vendo vocês em meio a lobos, queridos. Não acredite que ninguém vai fazer nada de mal para você. Às vezes é o teu irmãozinho do lado que não está tão curado, que não está tão bem, que está com inveja, com ciúmes, que quer ver você tropeçar e cair. Mas o Senhor fala, sejam astutos como as serpentes, porém sem malícia como as pombas. Ele está falando, olha, o processo ele é muito importante. E na vida dos discípulos trouxe muito crescimento e aprendizado. Eles aprenderam a romper barreiras. Eles aprenderam a orar em nome de Jesus e expulsar demônios. Eles aprenderam a orar em nome de Jesus e ver pessoas sendo curadas. Posso ouvir um aleluia aqui? 2025 nós vemos pessoas serem curadas, mulheres que não podiam ter filhos se tornaram mães de filhos, pessoas sendo curadas de doenças, olha, que a gente nem sabe que Deus podia fazer. A gente sabe que Deus podia fazer, mas nós nem sabíamos como seria, e foi. Eu compartilhei na oração semana passada, a minha irmã, ela faz pilates aqui em algum lugar em Pinhais, que uma pessoa do pilates chegou para ela e falou, estava contando para ela, olha, deram o meu nome lá na igreja preta, da Olhos Novos, na frente da rotatória, e a minha doença que era impossível, eu fui curada. Aí minha irmã olhou para ela e falou assim, essa igreja é do meu irmão. Dela, sério? Sério, quem que é essa pessoa, gente? A gente não sabe, a gente está testemunhando daquilo que a gente sabe, né, Fer? Mas quantas coisas aconteceram que a gente nem sabe. Mas o Senhor está falando, nós precisamos viver como discípulos, indo adiante, de maneira que nós estávamos, foi bom, foi maravilhoso, nós experimentamos, mas agora o Senhor está olhando para nós e falando, olha, vocês precisam de preparação. Naquele momento, lá em Mateus 10, eles falaram, mas como que nós vamos sem dinheiro? Como nós vamos pagar as contas? E Jesus declara, só vai. Fala para o irmão do teu lado, só vai. Aí eles perguntam, mas mestre, quem vai nos apoiar nos processos, nas confusões, nos problemas? O Senhor está falando para ele, só vai. Fala para o teu irmão de volta, só vai. Mestre, mas eu não estou entendendo a missão que o Senhor colocou, como que vai ser? O Senhor está falando, eu só preciso que você obedeça, porque quando você entende a visão, ninguém é capaz de segurar e impedir aquilo que eu vou fazer na tua vida. 2025 foi um ano muito importante, com toda certeza, foi um divisor de águas nas nossas vidas. Quem foi abençoado aí em 2025 aqui neste lugar? Nós rompemos. Tiveram dias que nós achávamos que nós seríamos mortos. Teve dias. Sabe, o pastor Fernando orou aqui de manhã e ele falou que quantas vezes nós nos deparamos em frente ao mar, não sabíamos como atravessar, o povo de Faraó estava vindo para nos destruir, no último minuto o Senhor vinha e abriu o mar. Nós já compartilhamos que teve momentos que nós não sabíamos o que fazer, o barco ia afundar, tinha muita água, muitos problemas, mas o Senhor falou, olha, se for preciso, você vai andar sobre as águas. Quantas batalhas que eram impossíveis, mas o Senhor falou, enquanto estão te apontando, te julgando, fecha a tua boca e vai orar na tua casa. É hora de dar 6 voltas, e você deu 6 voltas em silêncio, mas na 7ª volta você gritou, eu sirvo o Senhor dos exércitos, e as muralhas caíram. As muralhas caíram ao chão. Queridos, o Senhor falou, olha, vocês viveram o ano do romper. Romper é do jeito que você está.
é da maneira que você pode. Mas o Senhor tem algo novo para 2026. Durante muitos anos da minha vida, eu me apeguei àquilo que era bom. Já aconteceu com você? Você fala, Senhor, isso aqui está tão bom. Isso aqui está tão confortável. Isso aqui está tão fácil de digerir. Mas o Senhor falou, olha, se você for apegado no bom, você nunca viverá o extraordinário. E, queridos, chegou o tempo de nós entendermos que Mateus 10, ele veio para treinar, para nos fazer prosseguir, para que nós pudéssemos entender que era possível viver. Mas 2026 será o ano de nós entendermos com profundidade aquilo que Deus quer fazer em nós. Chega de caminharmos de qualquer jeito. Sabe aquela frase, eu até ouvi essa semana, que as pessoas falam assim, não, mas é para Jesus. Não, querido, mas você precisa se esforçar mais. Não, é para Jesus. Fala para a pessoa, ainda bem que não é teu caso. Porque Jesus não merece qualquer coisa. É para Jesus, então eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou ensaiar, eu vou me dedicar, eu vou ser o melhor. 2026 será o ano de nós avançarmos em todas as áreas da nossa vida. Lucas 2,52, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Será cada um no seu tempo e no seu momento. Mas 2026 nós precisaremos ter claro em nossos corações que Deus, Ele vai nos impulsionar para algo maior, para algo grande e para algo poderoso. E 2026 será o ano do próximo nível, amém? 2026 vai ser o ano do próximo nível. 2026 vai ser o ano de nós sairmos do nosso comodismo e entrarmos naquilo que Deus quer. Nós vivermos Lucas 22 e entendermos que, querido, já estamos na reta final de um ciclo de quase 2 anos. Em março nós completaremos 2 anos de igreja. E você fala, pastor, é muito tempo, querido, é pouco tempo. Mas nós vivemos coisas que nós não imaginávamos. Mas ainda nós somos bebês na fé, nós somos pequenos, nós estamos amadurecendo. Mas Jesus, quando ele chega em Lucas 22, ele está na reta final de aproximadamente 3 anos e meio de ministério. A Bíblia relata 3 Páscoas durante o ministério de Jesus, e essa é a última. No capítulo 22, no versículo 7, ele vive a última ceia com os discípulos. Foram muitos meses de dedicação, ensinando, discipulando aqueles homens mais perto e mostrando que existia um propósito de Deus para eles e para a multidão. No versículo 14 nós vemos que Jesus declara que chegou a hora de nós nos reclinarmos à mesa e participar da ceia. Querido, nesta manhã nós vamos participar da ceia juntos, que vai ser um tempo de nós estarmos participando do corpo e do sangue do Senhor, entendendo que é chegado um novo tempo. Deus está nos preparando para algo grande, algo poderoso. Jesus reforça, olha, que seria a última ceia e ele voltaria somente no final, depois de que todo o processo fosse cumprido. Ele deixou o pão e o suco para que lembrássemos sempre do sacrifício da cruz e participássemos deles juntos, em memória dele até que ele venha. Hoje é a nossa primeira ceia de 2026. Eu lembro que nós começamos o nosso primeiro culto compartilhando e vivendo a primeira ceia. Enquanto eu orava, eu lembrei que nós participávamos com um sonzinho tocando a música, um irmão atravessando o outro na música. Mas naquele dia nós estávamos trocando, só assim, porque era o máximo que dava para andar do lado, falando, olha, essa é a minha aliança contigo em Cristo Jesus. O corpo, ele representa a vida de Jesus entregue por cada um de nós, que é o pão e o suco, o sangue. Ele representa a nova aliança no sangue derramado em favor de cada um de nós. É um momento solene, muito importante na vida de todo cristão. Mas quando esse capítulo continua, nós vemos algumas coisas que nos alertam e nos ensinam para que nós possamos viver o próximo nível em 2026. Embora cada discípulo estava nessa última ceia com o mestre, tinha caminhado, tinha vivido, tinha conhecido ele de perto, teve a oportunidade de aprender, de amadurecer, ainda assim, muitos negligenciaram esse tempo, deixando que situações, frustrações, problemas, prazeres momentâneos. Quem estava na oração sexta-feira aí? A pastora falou, prazeres momentâneos, um prato de lentilha que rouba aquilo que é eterno.
Aquilo que é eterno foi roubado porque você negligenciou. E eu tenho algumas instruções importantes para que nós possamos viver. Então, se você pode, anote, porque 2026 vai ser o teu ano. A primeira instrução é: aprenda a viver com a ingratidão. Queridos, para que você possa entrar no próximo nível, você vai precisar aprender a viver com a ingratidão. Para acessarmos o próximo nível como igreja, precisaremos entender que muitos irão nos trair. Muitas pessoas vão nos frustrar durante o processo. Jesus, ele estava participando com os seus discípulos daquela última ceia, e ao final ele fala: desta mesa uma pessoa vai me trair. E embora Jesus já soubesse tudo o que ele esperava, ele quis registrar para que nós tivéssemos entendimento que viver o próximo nível em Deus vai depender do nosso sim e do nosso não. A ingratidão, querido, no ministério e da vida daquelas pessoas que querem crescer e liderar, ela vai fazer parte. Nós precisaremos fazer a nossa parte sem esperar a resposta dos outros. Olha o livro de Êxodo, quantas vezes o povo de Israel foi ingrato e esquecia rapidamente tudo que Deus tinha feito. Não lembravam nem das provisões, não lembravam dos livramentos que tinham recebido constantemente. Segundo Timóteo, no capítulo 3, Paulo inicia o capítulo advertindo que a ingratidão, ela será uma marca dos últimos tempos e o reino dos céus está próximo. Então não se surpreenda quando a pessoa não te agradeceu e nem olhou para trás. O Theo fala, quando eu converso com ele alguma coisa, ele fala assim: nossa, é assim que você fala com o teu filho? Por quê? Porque você fica dodói, você quer ficar se lamentando, você quer ficar reclamando, mas o Senhor está falando: olha, pare. Colossenses 3:23 diz: você não foi feito para servir a homens, mas sim a Deus. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, mas como para Deus e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Próximo nível dependerá de entendermos que, como foi com Jesus, ele curou 10 leprosos e apenas um voltou a agradecer. Pastor, mas como pode? Queridos, ingratidão é algo que vai andar do teu lado para que você possa ir para o próximo nível. Gálatas 6:9 vai nos impulsionar: e não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Mas ele termina: se não desanimarmos. Fala para o irmão do teu lado: tá animado? Para com essa cara de se arrastar. A pastora Néia falava: você está com cara de se arrastando, vem se arrastando mesmo. Deus vai te tocar no processo, vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida. Mas entenda, a ingratidão, ela não pode ter o poder de te desanimar em 2026. A promessa do Senhor, ela vai se cumprir sobre a tua vida. 1 Tessalonicenses 5:18, texto que nós usamos no nosso último culto aqui: deem graças em todas as circunstâncias. Lembrem-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Pastor, eu não vou entender, querido, você não tem noção. Quarta-feira eu liguei pro meu mecânico e falei: olha, faz umas 3 semanas que o meu carro está trepidando, está meio dançando, e eu não tenho tempo de parar. E quando eu cheguei lá, querido, o meu ABS tinha parado de funcionar. E meus freios da frente, eles estavam todos derretidos, não saía mais óleo. E eu não entendo muito de carro, mas me falaram que os pneus da frente, eles são os que mais freiam, né? Amém? É isso, né? E aí, quando eu cheguei lá, o cara me ligou, quando ele desmontou meu carro, ele mandou um vídeo e falou assim: Tiago do céu, como que você tá vivo pegando BR todos os dias, de manhã e de tarde, andando do jeito que você anda? E eu falei: olha, eu não sei, eu não rodei, a minha esposa quase rodou, acho que ela não tá orando muito, por isso que eu levei o carro, que ele deu uma dançada com ela. Mas ele falou: Tiago, isso que aconteceu com você foi um milagre. E aí, querido, naquele momento eu falei: glória a Deus, o Senhor me livrou, o Senhor me guardou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e glorifiquei. Mas 15 minutos depois ele falou: a peça que estragou é 15.800. Aí eu liguei para a Dai e falei: você está sentada aí na Rízia? Ela falou: tô. Eu falei: é 15.800. Aí a vontade é falar assim: Deus, mas agora? E eu falei: amor, Deus vai dar graça.
Eu liguei para um amigo meu da Volkswagen que tem loja, ele falou, olha, se eu comprar vai ter um desconto. Eu falei, sério, quanto? Ele, 11.600. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Eu falei, Deus, eu orei para sair da Charlene, os problemas com os carros, mas não vir para mim. Pastora Charlene, 2025, eu perdi as contas de quantas vezes deu um probleminha, uma batidinha, um negocinho. Mas Deus, entrego para ti. E eu fui, querido, naquele dia, acho que foi quarta-feira, a gente passou o dia todo e não achou em nenhum lugar de peça, ferro velho, nem na loja. A loja pediu 15 dias úteis para entregar. E ninguém arrumava, ninguém sabia. E para finalizar, querido, eu acordei para fazer a live quinta-feira de manhã, 4 e pouco, e eu fui dar a palavra com vocês, eu fui orar e eu falei, Deus, esse valor dá para fazer tantas coisas, dá para resolver tantas coisas, mas se o Senhor quer que a gente pague, amém. Querido, meu telefone toca e o menino fala, olha, eu consegui por 3.600. E eu falei, ó, tá melhorando. Só que não tem garantia e ele não quer contar onde que ele vai fazer. Aí eu falei pra Dai, amor, e agora? E eu fui, conversei, aperta aqui, aperta lá. E o cara, não, eu não vou contar porque eu tenho uma comissão envolvida aí e tal. E aí, como um bom negociador, a gente sabe ouvir, amém? Aí esse menino solta, não, porque é meu brother lá do Sítio Cercado. Daí eu falei, já melhorou, agora o Sítio Cercado é só 300 mil pessoas, né? Então tá mais fácil. Mas querido, eu aprendi com a pastora Charlene a usar o ChatGPT. Quem mais usa o ChatGPT aí? Aí eu coloquei lá, na verdade eu usei o Copilot e eu coloquei lá. E eu coloquei, olha, preciso de um cara assim, assado, que tem uma empresa pequenininha, de uma porta só, que faz isso e aquilo. Gente do céu, Deus fez um milagre. Passaram 15 minutos, o chat achou o cara. E a peça do meu carro, de 15.800, foi R$600 que o cara me cobrou. Fala mais forte aí, querido. Os mecânicos que eu falei, todo mundo pediu contato desse cara, porque ninguém encontrava e sabia de um cara que destravava as válvulas de um ABS. E aí, eu tô falando isso pra você por quê? Porque o nosso coração, ele quer toda hora murmurar, ele quer reclamar, mas entenda, não seja ingrato. Eu falei, Deus, eu não quero gastar, mas glória a Deus, porque eu tenho condição de pagar se for preciso. A Jess falou, pastor, vende esse carro. Eu falei, mas como que vai vender sem freio? Queridos, o Senhor está falando para mim e para você, não seja ingrato. No reino de Deus, você precisa ser grato, mas aprender a viver com a ingratidão. Segunda lição, é no reino de Deus, grande é quem serve. Para você mudar de nível, você vai precisar entender que para alcançar o próximo nível daquilo que Deus tem para fazer na tua vida, em nós como igreja, nós precisaremos aprender que maior é aquele que serve. Justamente na última ceia, um pouco antes da prisão de Jesus, os discípulos começaram com uma conversa imatura e infantil. Isso não acontece na Alders Novos Church, glória a Deus. Quem será que é maior aqui? Quem que é melhor aqui? Quem que será que o pastor vai apresentar na consagração dos ministérios? Não, eu sou melhor que ele. Não, isso não acontece aqui. Posso ouvir um glória a Deus? Saiu até meio... Por quê? Porque, querido, 2026, para que nós possamos mudar de nível, nós precisaremos parar de ser crianças mimadas, precisaremos parar de ter conversas imaturas, nós precisaremos entender que 2025, muitas vezes, nós demos mais uma volta, porque nós negligenciamos, nós murmuramos, nós reclamamos e nós apontamos pessoas. 2025 tiveram pessoas que não deram a mão para acolher, mas usaram a sua boca para falar mal. 2026, se você quer mudar de nível, usa a tua boca para falar bênçãos do Senhor. Querido, entenda que enquanto os discípulos, mesmo caminhando com Jesus, eles tinham uma visão humana, que quem grita mais alto, manda mais, tem mais poder, é aquele que tem reconhecimento. Jesus rapidamente responde, pelo contrário, o maior entre vós seja o menor. E
quem governa como quem serve. Então, querido, aquilo que hoje os mentores, os coaches estão ensinando para as empresas, que nós como líderes, que temos equipes, precisamos servir. Jesus já ensinava lá atrás, dizendo: maior é aquele que serve. Então, se você quer ir para o próximo nível, você vai ter que entender que a arrogância, a prepotência, ela não poderá fazer parte daquilo que Deus tem para você em 2026. A nova estação que Deus tem para cada um de nós, ela vai muito além daquilo que nós pensamos. Grande não é quem manda, mas sim quem serve. Se você precisa mandar para alguém te obedecer, você já não é líder coisa nenhuma. John Piper tem uma frase conhecida que diz: Deus é mais glorioso em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Queridos, entenda, nós precisamos estar satisfeitos para que nós possamos servir com excelência. Marcos 10:43 vai dizer: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, o segundo ponto de quem vai querer entrar no próximo nível em 2026 é entender que maior é aquele que serve. Terceira instrução: cuidado com o excesso de autoconfiança. Lucas 22, Pedro, ele era um grande homem de Deus. Pedro andou sobre as águas, Pedro fez tantas coisas, mas quando ele viveu um momento, na reta final, ele deixou que a autoconfiança gritasse mais alto. Ele tinha fé em Jesus, ele conhecia Jesus, ele queria honrar Jesus, tinha tudo isso, mas, querido, ele não estava pronto ainda para ir para o próximo nível daquilo que Deus queria fazer. Quantas vezes durante a nossa jornada nós nos comprometemos com desafios que nós não podemos cumprir? 2026 é o ano do próximo nível, mas será o ano de você se comprometer com aquilo que você pode. Eu coloquei o ano passado como objetivo 250 treinos, eu não cheguei nem em 100. Então esse ano eu coloquei um objetivo de 150 treinos. Pastor, mas dá 3 por semana. O meu médico falou que eu tenho que fazer 5. Vocês vão conhecer o doutor aqui no Projetando. Mas, queridos, se o Senhor falou para você, faça, faz. Mas se você não pode, coloque objetivos que você pode alcançar. Sabe, eu coloquei esse ano eu vou treinar 150 vezes. Mas se você treinar 200, glória a Deus por isso. Mas quando nós temos um excesso de confiança, nós não terminamos aquilo que começamos. O excesso de confiança, ele tem feito que muitas vezes nós venhamos a cair. A queda, ela vem porque o excesso de confiança está tão grande que você pega e se lança em coisas que Jesus não pediu para você fazer. Jesus conhecia o coração de Pedro e o coração humano dele. Então quando Pedro olha para ele e fala: olha, mestre, eu estou disposto a ser preso com você, a morrer com você. Jesus olha e fala para Pedro: dá uma segurada. Fala para o irmão do teu lado: dá uma segurada no emocional em 2026. Fala para ele: dá uma segurada no emocional. Seja espiritual, chega de ser emocionado. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes me negarás. Pedro, ele teve um tempo de pressão, sabe, o medo, o isolamento, o que estava acontecendo, e ele acabou negando Jesus. Mas o que me chamou a atenção nesse texto é que Pedro, ele não negou Jesus porque autoridades estavam apertando ele. Ele negou Jesus porque ele caiu na pressão da multidão, de pessoas desconhecidas. Então entenda, querido, a queda espiritual, ela nem sempre vem por grandes perseguições, mas sim por pequenos medos e questões que você não resolve dentro da tua casa, na tua vida, na tua família. Você tem uma autoconfiança, você para de vigiar, você mostra fora o que você não é dentro. O Senhor está falando: começa a viver em 2026 dentro da tua casa, uma pessoa que ora, que lê a Bíblia, que busca. Fale menos que você é espiritual e demonstre através das suas atitudes, do propósito, daquilo que eu quero fazer na tua vida. Em lugar de boas intenções, coloque vigilância. Minha mãe falava para mim: Tiago, de boa intenção o inferno está cheio. Mas quando você vigia e entende o processo, você não cai, você não erra. Quarta lição: não descanse no momento errado. Pastor Fernando e pastora Charlene chegaram de férias, olha tão bonito. Achei que o pastor Fernando ia voltar torrado, que ele fica vermelho, né? Voltou bronzeado. Acho que você fez um bronzeamento artificial, né? Ah, ele vigiou. Boa.
Querido, descansar é muito bom. Eu quero que vocês me surpreendam. Falaram para eu não contar que eu estou fora essa semana, mas eu vou estar fora e vocês vão vir trabalhar na igreja igual. Posso ouvir um amém? Amém, paixão. Daqui a pouco eu viajo com a minha esposa. A gente colocou a viagem após o culto. Descansar faz parte, mas não descanse no momento errado. Para alcançarmos o próximo nível em 2026, nós precisaremos entender que todo dia você chegar em casa e assistir Netflix e não orar, não ler a Bíblia, não fazer as suas atividades necessárias, vai fazer você cair. A palavra de Deus diz que existe tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3 vai nos lembrar. Vai ter tempo de chorar, sorrir, de descansar, de trabalhar. Mas embora nós saibamos disso decorado, nós queremos muitas vezes fazer tudo do nosso tempo e do nosso jeito, trocando a promessa pelo momento momentâneo, sabe? Fazendo coisas que o Senhor não pediu, e por conta disso nós nos frustramos por não ter obedecido a voz de Deus. Existirão dias de descanso, mas eu quero dizer que em 2026 existirão muitos dias de trabalho. Falava há pouco o pastor Fernando, glória a Deus, que 2026 tem bastante feriado para emendar, amém? Mas talvez você vai estar de folga lá e você vai estar trabalhando para o Senhor. Você vai estar de folga no teu trabalho e você vai estar trabalhando pela tua casa, arrumando aquele portão, aquela lâmpada, sabe? Quem está comigo? Eu sei que às vezes a furadeira está olhando para você e você para ela. Eu falei para minha esposa, amor, eu precisava mudar a minha TV de lugar no quarto. Eu falei, amor, você viu que a furadeira está ali já faz uma semana? Ela falou, eu vi. Eu falei, eu também. Porque a gente às vezes não tem o dom para fazer aquilo, então pague alguém para fazer, chama um amigo para fazer, mas não deixa para depois. Querido, em Lucas 23:39, Jesus, como de costume, ele sobe ao Monte das Oliveiras para ter um tempo de oração, mas ele instrui os seus discípulos naquele momento: orem para que vocês não caiam em tentação. E no versículo 45, quando se levanta e olha, o que os discípulos estavam fazendo, gente? O quê? Dormindo. Pastor, mas tem gente que dorme no culto domingo de manhã. Eu quero declarar sobre a tua vida que todo culto que você dormir, eu vou autorizar o diaconato a te molhar a partir de agora, amém? Por quê? Você não consegue ficar acordado nem no culto, que são 2 horas. Vai dormir mais cedo, toma um energético, fique em pé. Mas 2026, se você quer mudar de nível, acorde, igreja. Sabe, para de ser fraco. Você foge, você dorme, você se lamenta, você reclama, você é um chorão. Ai, ninguém tem paciência comigo. Ai, querido, tem dia que eu tô ansioso, que eu não durmo. Eu falo pra minha mulher, meu Deus, eu vou ter que sair correndo na rua. Mas faz o que for preciso, mas para de fugir. Novo nível não tem lugar pra gente fracassada e fraca, não. Você pode chegar fracassado, mas você tem que decidir mudar de lugar. Você tem que decidir dar um passo. Você tem que decidir enfrentar os teus medos. Se você parar de dormir no momento que você tem que ficar acordado, querido, é muito triste. Eu vou falar, 29 pessoas orando essa semana. Eu glorifiquei por quem estava, e mais de 10 pessoas não eram da nossa igreja. Então assim, reprovado. Nós temos 300 pessoas na igreja, para 29, 30 pessoas levantarem e orar. Não tem o que a gente faça, Fer. Pastor, mas eu vou mudar de igreja. Muda, querido, porque vai. Não muda, porque, meu Deus, não sei se muda ou não muda, porque vai estragar às vezes a igreja que chegar. Por quê? Porque reclama que não tem oração, reclama que não tem leitura da Bíblia, reclama. Eu só quero ver, março começa a escola bíblica, a Odds School vai ser domingo de manhã. Não, porque a Odds não tem uma escola no domingo. Vai ter agora, mas será que o Boca Aberta vai vir para a igreja? Ah, não, agora eu vou reclamar porque é 8 da manhã. Ah, toma vergonha na cara. Mateus, ele vai fazer algo com os discípulos que eles estavam novinhos, mas Lucas 22, chegou o tempo de amadurecer, de crescer, de avançar, de acreditar. Eu profetizo sobre a tua vida, momentos de descanso serão maravilhosos, realizações acontecerão em 2026, mas muito trabalho vai acontecer também. Pastor, eu não sei me organizar, então vem no Projetando e Profetizando que eu vou te ensinar.
Mas eu quero dizer para você algo poderoso. Isaías 40:31. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Não descanse no momento que Deus está te pedindo para avançar. Quinta e última lição. Para mudar de nível em 2026, nós teremos que nos preparar para dias desafiadores. Querido, ninguém muda de nível em dias fáceis, vai ser em dia turbulento. Sabe, muitas vezes as pessoas olharam para mim e falaram: pastor, eu não aguento, a minha equipe está muito estressante. Então volta a ser um funcionário comum, porque liderar e governar na tua vida, ser empresário, fazer as coisas, vai depender de você aprender a viver dias desafiadores. Jesus, ele traz uma mudança de cenário aos discípulos. Ele fala: olha, lá em Mateus 10 eram outras palavras, mas agora em Lucas 22, você vai precisar de uma espada. Você vai precisar se preparar. Você vai precisar entender que Odres Novos é um lugar de... Só que recomeçar, gente, em coisas novas. Sabe, vai ter pessoas que vão chegar e vão recomeçar do zero. Glória a Deus por isso. Muitas pessoas virão. Este lugar vai ficar pequeno. Em breve nós teremos 3 cultos, 4 cultos. Mas, querido, entenda. O Senhor está falando: eu estou fazendo uma coisa nova. Mas você precisa entender a convocação do Senhor. Chega de irmos sem preparo nenhum, porque nós não conseguimos manter aquilo que nós começamos. Uma geração hoje que acostumou a entregar as coisas para Deus de qualquer forma. Se Deus quiser, Deus proverá. Deus vai prover, querido, mas Ele quer ver o teu coração, Ele quer ver o teu posicionamento, Ele quer ver aquilo que você está fazendo. Chegou o tempo de nós nos prepararmos. Ele reforça. A espada, ela é necessária. Se você não tem uma espada hoje, vende a tua capa. Cadê as Bíblias aí? Levanta a tua Bíblia que eu quero ver. Nós precisamos voltar a usar a Bíblia de papel. Eu tenho falado isso 2025 inteiro. Pastor, mas eu sou do celular. Mas no celular tem pornografia, no celular tem Instagram, no celular tem gente ligando, gente mandando mensagem. O tempo da leitura é você e Deus. É você e Deus. Eu falei para algumas pessoas, o pastor Michel veio aqui, eu fiz o curso dele de quarto de oração, e ele fala: deixa um caderninho do lado, porque a tua mente começa a lembrar de coisas, e você vai anotando: pagar a conta, falar com tal coisa, pagar o cartão do porto. Glória a Deus. Você vai lembrando enquanto você está orando, e você tem que anotar. Mas a espada, ela representa prontidão, e que você está alerta para vencer todas as batalhas. Jesus, ele não está falando sobre sermos violentos, mas ele está falando sobre estarmos preparados. A fé, ela não exclui o preparo. A fé, ela traz confiança em Deus, mas confiar só em Deus e não se preparar é imprudência. 2026 nós teremos que ser maduros. Mares calmos não formam grandes marinheiros. O Senhor está falando: tempos fáceis vão muitas vezes te deixar no comodismo, mas eu quero declarar: neste ano 2026 nós vamos passar por mares altos, dias difíceis, mas a nossa confiança é que em todas elas nós sairemos mais do que vencedores. Querido, chega de viver no improviso. O Senhor falou comigo e eu quero compartilhar com você. Chegou o tempo de ir para o próximo nível. Mas próximo nível requer maturidade. Vem com responsabilidade para discernir que nós vamos viver muitas coisas, que o Senhor vai mandar a provisão, mas Ele quer ver o que nós faremos com aquilo que Ele entregar na nossa mão. Qual que vai ser a tua maturidade? Sabe, nós preparamos muitas vezes tantas coisas, mas nós não nos preparamos para estar na igreja. Quinta e sexta nós lançamos um jejum para a consagração hoje dos ministérios, dos voluntários da igreja. Mas, querido, 2026, a oração, o jejum e a palavra, eles precisarão andar contigo em todos os dias. Sabe, Efésios 6,17 vai dizer: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu quero trazer uma ligação aqui. A espada, que ela pode ser caracterizada com a utilização da palavra de Deus, como Paulo fala. É preciso ter conhecimento, como nós vemos em Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra de Deus. Entenda, a maturidade que nos levará a viver aquilo que o Senhor tem para nós, ela precisará de posicionamento, atitude e coragem para avançar.
Em Lucas 22, Pedro utiliza a espada física, ele arranca a orelha daquela pessoa, daquele servo, do sumo sacerdote. Jesus pega a orelha e cura, mas o mesmo homem que em Lucas 22 usa a espada física da maneira errada, em Atos 2, Pedro usa a palavra de Deus que vai e transforma muitas vidas. O próximo nível não é a ausência de guerras e batalhas, mas é a certeza que em todas elas nós sairemos mais do que vencedores. Chegou o tempo de nós avançarmos, querido. Chegou o tempo de nós crescermos. Eu quero convidar aqui a minha esposa. E nós vamos fazer um momento muito especial aqui. Nós temos vivido um tempo de crescimento, um tempo de viver o próximo nível. E com isso vem a responsabilidade de avançarmos, a responsabilidade de entendermos que o Senhor, Ele tem coisas ainda maiores para fazer em nós. Quem está comigo aqui e deseja viver o próximo nível, dá um amém bem forte aí.